Olá a todos, sejam bem-vindos ao De Olho no Mercado. Hoje é 9 de maio de 2022 e nós tivemos aí o pregão de segunda-feira, né? Lembrando que os estudos não são recomendações de investimento, mas têm caráter educacional, né? O mini índice segue em queda, né? E os analistas eles já estão, né, começaram a ficar convencidos de que nós estamos em bear market. O mercado bear market traduzindo para o português seria mercado do urso, né? Bear significa urso, é um mercado em queda, onde mais de 90% das ações caem, né? O principal índice da bolsa de valores cai, né? E isso reflete, né, uma série de fatores econômicos, tá? O mini índice, né, ele está começando a formar dojis, candles de dúvida no gráfico diário, mas isso se dá porque os preços no gráfico semanal, né, nós temos aqui à direita o gráfico semanal, à esquerda o gráfico diário. No semanal ele atingiu uma região de suporte, né, ou seja, uma região onde ele já fez mínimas, né, ele fez dois fundos anteriormente e ele testou por 3 vezes, né, 1, 2, 3. E então, né, essa região, né, sendo uma região de suporte, as regiões de suporte são regiões onde o mercado convenciona que os preços estão relativamente baratos, tá? E aí esses pontos do gráfico onde a gente vê que os preços pararam de cair são regiões onde um grande número, né, de investidores foram lá e compraram, né, impedindo que os preços caíssem, tá? Então, assim, para que os preços agora venham cair abaixo dessa região de suporte, eles, né, a opinião, né, a análise do mercado em relação a esse suporte, ao fato de estar barato, ela tem que mudar, né? Então, assim, e aí essa mudança ela ocorre devido a uma série de eventos, tá? Porque é o seguinte, por que que em dezembro, né, e em janeiro, dezembro de 2021 e janeiro de 2022, o mercado considerou que na região de 104.655 pontos estava barato. E agora, né, em maio de 2022, o mercado ele não considera mais barato. Uma série de eventos ocorreram, né? Um deles, por exemplo, é a guerra, né, entre a Rússia e a Ucrânia. Então, né, era um evento que não estava acontecendo anteriormente e agora está, né? Então é um evento aí que colabora para esse tipo de coisa. Outro também é a alta dos juros, né, no mercado americano. E o mercado americano, ele historicamente tem juros baixos, né? E lá é o seguinte, né, muita gente fala, mas 0,25, 0,50 pontos é baixo, mas por uma economia que historicamente não, né, é muito baixo, mesmo que seja pequena essa alteração, ela impacta muito, tá? A economia global, porque, né, o mercado americano ele está ligado à economia global, tá? Os Estados Unidos ele tem, né, acordos aí, ele exporta e importa de vários países do mundo, né? E a economia de todos esses países depende exclusivamente dos Estados Unidos e por aí vai, tá? Então o mercado lá está em queda, né? A gente vai olhar o SP500, mas o mercado aqui também está em queda, né? Então esses dojis são essa região de dúvida, é uma região de resistência, uma região de dúvida, e não se configura como padrão gráfico para nenhuma operação, tá? É isso que as pessoas têm que entender, que isso também, se o mercado também ele, né, agora está eminentemente, né, e majoritariamente em queda, ou você opera vendido nas janelas de oportunidade, nos padrões gráficos que ocorrerem, né, ou você não faz nada. Não adianta insistir em ficar comprado, né, e aí ficar tomando stop, tá? Né, tem gente aí que tá fazendo até brincadeiras na internet, porque tem uns influenciadores aí digitais aí, né, que estavam recomendando algumas ações e tal, e aí
as ações não subiram, aí os caras tá começando a falar que é para longo prazo, né? Eles estão mudando o discurso deles, falando que agora é para longo prazo, né? Porque tá tudo em queda. E aí o pessoal fica, né, nesse discurso, e manter esse discurso, tá barato, tá barato, tá barato. Não há nada que esteja barato que não possa ficar mais barato ainda, né? O pessoal tá insistindo aí, por exemplo, vamos aqui olhar, eu nem olhei o gráfico não. Ó, nas ações da Oi, o pessoal tá insistindo, né, nas ações da Oi. Eu fiz até um texto aí uma vez falando, eu não falei sobre a Oi especificamente, eu falei sobre processo de falência, o que ocorre, né? Se você tem ações de uma empresa, se essa empresa for declarada falida, né, a nossa falida, o que acontece? As ações dessa empresa são deslistadas da Bolsa de Valores e você, como acionista, é o último a receber na lista de credores, tá? Porque a empresa ela entra em falência e aí, de acordo com a legislação, é elencada determinadas dívidas, né? Então, por exemplo, uma das primeiras dívidas que a empresa tem que pagar são dívidas de caráter alimentício, salário, né, de funcionários, esse tipo de coisa. E aí depois vem, né, uma lista, o governo, impostos contra o governo, etc, etc. E aí, por último, vem os acionistas, tá? E aí, o que acontece? Pode ser que, e grande parte das vezes acontece isso, quando o patrimônio da empresa que foi declarada falida, ele é leiloado, né? Vai sendo leiloado, e aí vai pagando os credores de acordo com a lista. Essa lista ela é fruto, né, do processo judicial, o juiz, né, ele que gerencia e administra tudo isso, aí dá voz, né, dá um prazo para todas aquelas pessoas empresas e pessoas que a empresa devia se manifestar no processo, e aí sai a lista, etc. E aí o patrimônio ele vai sendo leiloado, né, vai sendo dilapidado para levantar recursos financeiros para pagar as dívidas. Tá? E por último, como são os acionistas, pode chegar, né, chega-se na situação em que já não há patrimônio, algum patrimônio, tem vezes que não há patrimônio nenhum, e aí o acionista ficou literalmente no prejuízo, você perdeu, não tem como fazer mais, a empresa simplesmente perdeu, liquidou todo o patrimônio. Então este é o risco, tá? Este é o risco. E aí, né, devido a várias casas de análise, falaram, né, estão falando aí, o BTG Pactual é um, inclusive está com dinheiro, né, o banco BTG Pactual investido aí na Oi, apostando na Oi e tudo mais, só que a Oi, né, ela já chegou no patamar aqui, ó, de 4, região de 4,12 e perdeu, né, mais de 50%, nós estamos agora em 1,26. Né, semana passada, se não me engano, saiu o resultado trimestral, né? E esse resultado trimestral foi péssimo, né? A empresa ainda reportou um prejuízo enorme, tá? Então, assim, olha só, os preços estão em 1,26 e a empresa, né, tem acordo, já teve umas 3 vezes padrões gráficos de setup na ponta compradora neste papel. E todas as 3 vezes nós tomamos stop. Simples assim. O IBR4, se não for para especulação, igual esse povo aí está especulando, para mim esse papel aqui não compensa você ter um papel como esse na carteira, tá? Porque é aquela, sai vários relatórios, relatório disso, ela vai sair em recuperação judicial. Eu fiz um texto falando sobre esse processo de recuperação judicial que eu acabei de explicar para vocês. Né, como que acontece, essa questão da lista dos credores e tudo mais, e teve gente, e aí eu peguei e citei a Oi, eu falei, olha, a Oi já está aí há anos, e é uma das empresas que está em recuperação judicial, eu citei a Oi, eu citei mais umas 2, que eu nem me lembro agora, que estão em recuperação judicial, eu não sei se é Pomo 4 também, alguma coisa assim, e aí, nossa Deus, aí teve gente que veio comentar, falando que eu não sei de nada, que a Oi vai recuperar, não sei o que, tá aí, né, tá aí. Né, bateu 4,12, hoje está 1,26 e caindo. No gráfico diário nós temos aí a força baixista, a força vendedora. E nós temos uma região de suporte aqui, ó, na região de 1,25, que se perder, ó, nós temos um outro suporte aqui embaixo, 1,21,
Vamos ver. O próximo é aqui embaixo, ó. Vamos ver qual que é o próximo, ó. Já é abaixo de R$1. Tá? Ela já começa a capengar abaixo de R$1 já. Perdendo aqui o 1,20, tem espaço, bastante espaço para cair. Tá? Então é isso que você tem que ter em mente. Porque a maioria das pessoas vão através de dicas. Tá? E tal, você pode até seguir dica. Sabe, às vezes o cara falou lá, né, a pessoa que conhece muito e tudo mais. Você tem que ter um plano de ação, né? Tem que ter um plano de ação. E aí é o seguinte, o mercado está em bear market, a maioria das ações estão em queda. E acontece que, aí muita gente pega e fala, vamos operar vendido. Vamos pegar aqui o exemplo aqui, ó, Petrobras. Vamos operar vendido, vamos operar vendido, vamos operar vendido. Ó, Petrobras é um caso ativo que Petrobras está soltando lucro em cima de lucro. Mesmo assim, é uma ação muito volátil. Olha só, muito, muito volátil. Não é uma ação que forma topos e fundos ascendentes de maneira simétrica. Tá? Porque se você pegar aqui, ó, de um ano atrás, ela subiu bastante. Se você pegar de um ano atrás, ó, vamos pegar de mês 5, um ano mesmo atrás, ela subiu 86%. Tá? Só que é o seguinte, ela pega e sobe. Ela sobe 21%, aí ela cai 6%. Ela sobe 18%, aí ela cai 15%. Ela sobe 20%, ela cai quase 20%, 18%. Subiu 28%, caiu 17, subiu 43, caiu 13, subiu 36, mais ou menos aqui, ó, caiu 15. Então é isso, tá? É uma loucura, porque você vê subindo 20%, aí cai 15, aí ficou 5% de alta, né? Porque se subiu 5% a mais, aí beleza. Aí sobe 37, cai 17. Aí somou mais 20% a mais. Mas é uma loucura. Então, assim, você tradear, você querer investir, você querer especular um papel como esse, com stop loss, não dá. Uma ação como essa, no mínimo, você vai operar com opções. Tá? Petrobras e Vale são as duas ações que mais têm opções. Tem uma liquidez enorme de opções. Só para você ter uma ideia, você consegue comprar hoje opções para dezembro de 2023. Tá? De Petrobras, e se você pegar uma ação como Itaúsa, né, um grande banco aí, você não consegue. Da bobeira nem tem opções para o ano que vem. E Petrobras e Vale tem. Porque muitos gringos, muitos investidores estrangeiros operam Petrobras e Vale. Muitos, tá? E aí fica nessa coisa toda. Então assim, você comprar aqui, ó, neste topo, você já tomou stop aqui embaixo. Aí ele acha que vai virar, não vira. Aí vai cair, aí você compra. Aí de repente agora vai fazer uma correção enorme. Enfim, tem papéis que não tem. Você tem que ter um plano de ação para você operar, tá? E não ficar aí nessa loucura toda. Né? Vale, por exemplo. Vamos aqui em Vale. Ó, Vale está em queda. Né? Vale confirmou, olha só, esse aqui era o alvo de Fibonacci anterior, 77,49, atingiu o alvo, voltou, e aí voltou a cair, e o próximo alvo já é R$ 70,95, tá? A Vale está em queda, sendo que sexta-feira, se não me engano, saiu a notícia de que a Tesla, né, vai comprar níquel da Vale, né? A Vale vai fornecer níquel para a Tesla através de minas, né, de níquel no Canadá, né? A Vale tem minas de níquel no Canadá e aí vai fornecer para a Tesla, né? Que a Tesla, a empresa lá do Elon Musk de carros elétricos, né? Eles têm uma demanda muito grande. Inclusive eu assisti uma entrevista com o Elon Musk recentemente e ele pegou e falou olha, existe chance da gente entrar no ramo de mineração de níquel, porque o mercado não está conseguindo nos suprir. Ele falou isso há poucas semanas. E agora, né, a Vale conseguiu aí fechar esse contrato de fornecimento. Então, é um contrato bom para a Vale. Aí, beleza, fechou sexta-feira. O que aconteceu hoje com o candle de hoje? Queda. Abriu um enorme gap de baixa, porque ele fechou aqui em cima.
fechou aqui, ó. Vamos ver, ó. Fechamento 79,76. A abertura de hoje foi 77. Quase R$3 abaixo. Isso é muito, tá? Isso é muito. E fechou em gap de baixa e rompeu. Finalmente rompeu aqui, ó, este pivô, este fundo, né? E aí indo em direção ao próximo. E aí pegando como referência, né, os topos e fundos, a gente tem a projeção de Fibonacci em 70 e 95, tá? Então Vale está em plena tendência de baixa. E a questão dos fundamentos da empresa tão bons. Não tem o que falar dos fundamentos da empresa, né? Pelo contrário, ela acabou de fechar um contrato, como eu disse, de níquel, né? De anos. O carro elétrico tá começando. Tem muita gente lá que está apostando, né, contra as ações da Tesla, porque as ações da Tesla estavam com o PL de 800 anos. Né? PL é preço barra lucro. É o tanto de tempo que vai demorar para você ter o retorno do seu dinheiro, você comprando as ações hoje. E acontece que o PL ele estava em 800 anos. Eu acho que hoje já deve ter caído bastante. E aí muitos players, inclusive investidores famosos, né, estavam apostando na ponta vendedora e estão perdendo, tá? Estão perdendo. Tesla não está desvalorizando e só está conseguindo aí pegar mercado. E aí é aquela. Os caras que são mais convictos estão falando que a tese é válida. E aí tem uns que estão mantendo a tese em vender e outros já pularam fora do barco, né? Como, por exemplo, o Bill Ackman, né? Que estava comprado em Netflix e perdeu aí só 400 milhões de dólares e aí pulou fora do barco. Mas é isso. Então sim, Vale é a empresa que mais valiosa, né? A empresa mais rica de toda a bolsa brasileira é Vale. E Vale está em queda, né? Porque o minério de ferro também está em queda. Enfim, tá a guerra, né? Muita gente falava que a guerra ia durar um mês. Alguns influenciadores digitais aí, né? Os caras acham que eles têm bola de cristal, sabe tudo. Tá falando que o Putin ia ganhar, né? Tem um cara aí, um antipático aí que eu comecei a seguir ele achando que o cara era bacana, que ele falava muita coisa bacana. Pensa que não, eu descobri o cara não sabe de nada. E tem uma opção de trambicara também, né? Enfim, uma opção de coisa errada aí que ele já fez. E aí ele falando que o Putin já ganhou, ganhou tanto que, né, o número de soldados russos mortos é muito maior do que os soldados da Ucrânia. E a guerra já se estendeu para mais de um mês. A previsão desses analistas aí era de um mês. Então, esse é o cenário, tá? O cenário é de queda. O mini índice em queda, o índice Bovespa em queda. Pode estar aqui, ó, em momento aí, ó, de indecisão, mas é queda, é bear market. E o dólar, que muitos pregavam, esses influenciadores aí também pregavam que o dólar ia chegar a 4,20. Literalmente, os caras cravaram lá a previsão deles. Eles falaram, ó, dólar vai bater 4,20 esse ano. Bateu 4,60 e voltou a subir, já está em 5,19 e subindo, tá? E subindo. No gráfico semanal, né, já está aqui, ó, próximo a romper a média de 20 e o DI+ já cruzou acima do DI-. Para mim, esse cruzamento aqui, ó, já é uma antecipação do rompimento que vai ter. Né? Para mim, o dólar vai bater lá em cima. Na verdade, a gente pode até fazer uma projeção aqui, né? Considerando este topo aqui, ó, a cabeça do pivô, a gente pegando a mínima, a gente vai ter, vamos ver aqui o próximo alvo de Fibonacci, 5,41, tá? Deste pivô aqui, ó. Eu não considero essa mínima aqui, porque para mim isso aqui era um fundo anterior. Eu pego como referência o início do pivô de alta. E eu espero um pivô de alta ser formado acima da média móvel de 20 períodos. Tá? Os preços subindo, empurrando a banda de Bollinger superior já para cima, com as três médias móveis de 3, 8 e 20 períodos viradas para cima, né? O DI+ acima do DI- e o ADX acima de 30. Então, esses são os parâmetros altistas que mostram que eles acontecendo. Para mim, todas essas informações são a evidência de que os preços estão em tendência de alta. Eu pego a cabeça do pivô, que é o topo, né, o topo formado desse pivô, e aí eu coloco a retração de 61,8 sobre ele,
pegando a retração de 100% lá em cima em R$ 5,41. Então essa é a minha projeção para o dólar. Mesmo que a média de 20 períodos esteja aqui em cima, eu já estou vendo uma força compradora, né, relevante, né, no gráfico diário, que vai levar esses preços aqui a romperem. Tá? Porque no cenário de queda da Bolsa Brasileira, o dólar sobe. O SP500 hoje ele também acabou de confirmar o pivô de baixa, né? Ele veio, formou esse fundo aqui, ficou oscilando, né? É um índice também muito negociado, obviamente, e aí tem muita volatilidade. Não espere topos e fundos descendentes ou ascendentes de maneira simétrica, tá? Ele forma aqui ó, um fundo aqui, quase igual, aí ele sobe e faz um topo do mesmo nível do topo anterior, mas aí ele decide cair. Tá? Aí, só que na fritada dos ovos, se você pegar aqui, eu sempre pego como referência da tendência a média de 20. Tá? Então a gente sempre pega a média de 20 períodos. Então vamos lá. O preço sai da média de 20. Tá? Para mim não interessa se ele fica fazendo correção na média de 8 períodos. Ele ficou oscilando aqui, mas ele fez um fundo aqui embaixo. Tá? E porque é a partir deste ponto que ele começa a voltar e ele vai até a média de 20. Tá? Então, para mim, a minha referência é a média de 20 períodos. Então, este daqui, para mim, é o pivô de baixa. Tá? Este aqui é o fundo, essa é a formação do pivô. E aí, quando os preços vêm e rompem esse fundo anterior, esse fundo aqui, tá? Ele confirma o pivô. E aí, eu pego este pivô como referência, né? Projetando aí 3.885,40 pontos do SP500. Tá? Ele está em 4.019, fechou em 4.019 no pregão de hoje, mas tem aí cerca de 200 pontos para cair o SP500. Isso é o primeiro alvo do pivô, tá? Esse aqui é o primeiro alvo. Depois, né, a gente coloca a retração de 61.8, eu clico aqui, aí eu coloco a retração de 50% na cabeça do pivô. Então, olha só, se os preços vierem, romperem, fecharem abaixo de 3.885 pontos, eu venho aqui, projeto o segundo alvo, retração de 50% na cabeça do pivô, 3.743 pontos, se fechar, mas aqui no meio tem oscilação, né? Ele vai subir, ele pode até subir na média de 20, mas aí ele não revertendo, né? Não fechando acima da média de 20, a média de 20 períodos, essa amarela, continuando para baixo e os preços continuando abaixo dela, a gente continua, tá? E aí os preços, ó, eles podem vir aqui, sobe, aí eles vêm, cai, rompeu aqui abaixo, estico e faço a minha última projeção de Fibonacci, que é em 3.513 pontos, que coincidentemente ou não é na média de 200 períodos, né? Porque até esses preços caírem, essa média ela vai ter dado ela está levemente inclinada para cima, né? Ela vai dar uma inclinada e já vai estar encontrando aqui, ó. Então você pode ver que, né, o último alvo desse pivô de baixa, né, o alvo de 338.2, que é essa retração aqui, ele vai dar exatamente na média de 200 do gráfico semanal do SP500. Tá? Então é isso, ó. Né, você pode ver que como as coisas se alinham, a gente faz uma projeção de Fibonacci. Por que isso? Né, teoria das ondas de Elliott, né? O Ralph Nelson Elliott, ele não analisou 75 anos de base de dados aí à toa, né? Ele não ficou aí alguns anos aí se dedicando a analisar, né? À toa, porque ele identificou que o mercado se comporta como ondas, tá? E aí nós temos aí esta evidência, tá? Então é isso, né? Vamos ficar por aqui. Vamos ver só o Ibovespa à vista, só para a gente fechar. Ibovespa à vista. O à vista, ele tá, olha só, ele está acima da média de 200 períodos do gráfico semanal. Né? Em cima da média de 200 períodos. E no semanal também, ó, o ADX está subindo, que é a da tendência. Ó, pode ser que aqui ele segure, ele venha bater, e aí ele venha fazer a correção na média de 20 períodos, né? Ele venha se segurar aqui. Mas a tendência de baixo está muito forte. No gráfico diário, o ADX está em 49, um nível muito alto, né? Acontece que, isso que eu ia falar, para fechar o nosso vídeo aqui,
quando o mercado ele está em bull market, ele está subindo, né, o principal índice da bolsa de valores está subindo e tudo mais, as ações elas se comportam de maneira altista, né, elas vão majoritariamente subindo também, e só que de maneira mais simétrica, tá? Quando o mercado ele está em bear market, ele está em queda, há uma volatilidade muito grande. Por quê? Porque quando ele está em queda, muita gente, nesse movimento de queda, acha que já chegou no nível que está barato. Tá? Então, assim, caiu 20%. Aí vem, né, aqueles que pregam buy and hold, que é comprar e segurar, e aí vem falando com o pessoal, gente, agora é hora de comprar, tá barato. Aí vem um fluxo comprador. E aí a gente tem uma oscilação muito grande, né? Os preços pegam e sobem e às vezes aciona seu stop, você estava vendido e tal, para depois retomar a queda, né? Eles compram, o volume comprador deles não é suficiente para reverter a tendência, aí os preços voltam a cair, aí volta a ficar pessimista, aí caiu mais 40%. Gente, agora tá no fundo do poço, né? Agora tá no fundo do poço, agora é hora de comprar barato e segurar. Vai lá, aí entra uma certa, né, volume comprador. Então, quando o mercado está em bear market, nós não vemos uma formação de topos e fundos descendentes, principalmente nos principais papéis que tem liquidez, como Vale, Petrobras, Itaúsa, bancos, etc. Tá? Por conta disso, tá? São os holders que estão entrando, né, a cada queda, a cada patamar de 10, 15, 20%, eles vão entrando e eles vão provocando uma oscilação muito grande. Só que na fritada dos ovos, né, o preço ele cai 20%, mas se ele sobe 7%, ele caiu 13%. Né? O mercado recuperou só 7% e na verdade ele caiu 13%. E aí ele já está 13% negativo. Aí cai mais 10% e sobe 5%. Nesses 13 anteriores, soma-se mais 5%. 18% já de queda. Fica assim, né? Fica nessa oscilação. Essa é a natureza, tá? Então, por isso que tem que tomar muito cuidado, porque esse é o momento pior de todos para se operar. Inclusive, né, se você opera vendido, o ideal é você operar vendido apenas as ações que têm maior liquidez, tá? As ações que tenham maior liquidez e que tenham liquidez em opções. Porque você operar vendido sem estar comprado com opções de compra, opções de call, é loucura. Porque os preços podem disparar para cima e o seu prejuízo é ilimitado. Tá? Eles podem consumir a sua margem total, a sua margem, todo o dinheiro que está na corretora, que está servindo como margem para a sua operação, pode ser consumido e você ainda tem que ir lá e depositar mais dinheiro ainda. Tá? Então, para operar vendido, o ideal é você operar somente com opções. Ok? Aqui eu já mostrei o SP500, né? Aqui no mercado internacional. O SP500 rompeu e confirmou o pivô com alvo em 3.885 pontos aí, né? Desse pivô do gráfico diário. Tá? O petróleo, ele caiu forte e perdeu a média de 20 no pregão de hoje. Mas ele está numa oscilação muito grande, né? Numa lateralização muito grande. Um momento crucial será o encontro dele com a média de 20. Mas é aquela, né? Você não vai apostar, tá, nesse encontro na média de 20. Você vai pelo gráfico diário, no mínimo. E você já desmontou uma operação que depende do petróleo há muito tempo. Tá? Há muito tempo. Né? Olha só a volatilidade desse ativo. Tá? E imagina que o petróleo, né, os grandes players, os grandes fundos, hedge funds globais, os caras operam petróleo no mercado futuro, é o ativo que mais exige margem. O ativo mais alavancado do mundo é o petróleo. Depois vem ouro e etc. Mas o petróleo é o mais alavancado do mundo. Literalmente, o petróleo ele quebra fundos milionários. Literalmente. Porque os caras acham que agora é a hora de comprar. Né, veio a guerra aí e falaram, pronto, veio a guerra, estourou a guerra e o petróleo bateu lá em $140 o barril. E aí falaram, pronto, agora vai romper o topo histórico que está na região de Deixa eu ver aqui se eu consigo ver aqui o topo histórico. Na região de 150
dólares o barril, fala, pronto, vai buscar os 150. Não foi buscar os 150. Caiu. E aí eu te falo, imagina quem comprou aqui em cima e os caras estão alavancados até os dentes. Tá? São milhões e milhões de dólares que se exige de margem para você ficar comprado apostando na alta. Então, sabe, o mercado, a pessoa fala, o mercado ele não é um cassino, né? Porque existem fundamentos econômicos por trás, etc. Mas o mercado ele se comporta como cassino, tá? É isso que a gente tem que ter noção. Ele se comporta como cassino, principalmente esses ativos que têm uma alavancagem muito grande e uma volatilidade muito grande. Tá? Com os momentos de tensão, igual agora, de guerra, de dúvidas, de incertezas, é literalmente uma aposta, tá? Aquilo que poderia ser um investimento baseado em projeções de barris, de produção de barris de petróleo, etc., não se torna, perde essa característica. Tá? Não adianta você fazer uma análise geopolítica, macroeconômica, né, ou microeconômica do setor petrolífero, e aí ver que o petróleo ele ainda é a base da matriz energética global, porque, né, essa transição na verdade, né, essa transição que o mundo está querendo fazer para energias renováveis, ainda vai demorar muitos anos, porque a matriz energética depende do petróleo. Então, assim, os caras fazem um discurso maravilhoso. Tá? Você lê o relatório, você quase chora, né, do relatório. Mas tudo aquilo se perde, nada daquilo tem validade se os preços eles se comportam de maneira muito louca. Sobe 50%, cai 60%, sobe 70%, cai 100%. Então, assim, não tem como você ficar posicionado num papel como esse, num ativo como esse, né? Você vai perder tudo uma hora, tá? E aí todas as outras também investimentos derivados disso, exemplo, Petrobras, né? Petrobras está lá com os preços acima da média de 20, tá? Porque reportou lucro no primeiro trimestre, semana passada, né, saiu o resultado trimestral, reportou um lucro bilionário e vai pagar muito de dividendos. Por isso que o pessoal está comprando Petrobras. Mas o petróleo tá numa volatilidade insana, tá? Então, tem hora que é de posicionar, né? O Jesse Livermore foi um dos maiores traders aí do mercado global, né? E ele falava, né, que tem hora de operar e hora de ir pescar, tá? Porque no mercado financeiro existe uma coisa que é insólita, que é o seguinte: quando você não faz nada, você está fazendo algo. Porque quando você não faz nada no momento que realmente é para não fazer nada, você está conservando o seu patrimônio e você está deixando de perder. Se você deixa de perder, você está de certa forma ganhando. Então, porque se você fosse colocar em jogo, né, você fosse para operar, para tradar, você ia perder. Tá? Então, assim, se você decide não fazer nada e consegue conservar o seu patrimônio, você tem lucro. Tá? Você tem lucro mesmo sem você operar e tá ganhando o dinheiro ali. Porque o seu lucro, e neste momento, o seu lucro ele não é de ganhos, ele é de manutenção. Né? Se você consegue manter o seu patrimônio, você está se sobressaindo mais do que aqueles que estão operando e perdendo dinheiro. Tá? Porque no mercado, muita gente, a maioria das pessoas, elas querem aquela dica, aquele boom, né? Por isso que Oi, como eu mostrei no início do vídeo, né, o pessoal fica comprando o Oi. O Oi tá caindo aí, ó. Caiu mais de 50%. Né? Lá de 4,15 já tá a 1 e tanto, e a projeção é ir a 1,20, e se cair de 1,20, aí a 90 centavos, pelo menos. E por que o pessoal compra Oi? Para especular. Porque Oi já custou R$80 a ação. E aí os caras acham que agora de R$1 vai para 80. E se for para 80, eles ficam ricos. Só que é o seguinte, você compra hoje a R$1. Se essa ação que comprar R$1 hoje bater a R$10, 90% vão vender. E aí quando ela bater a R$10, ela vai voltar lá para os 5 no mínimo. Para os 5, para os 4 de novo. Porque o volume de vendedor vai ser muito grande. Por quê? Porque 90% de quem está posicionado em Oi está para especular. Então você ficar posicionado num papel como esse até ele chegar a 80, você pode ter uma bola de cristal que vai falar com você, ó, vai chegar a R$80. Vai chegar. Mesmo se você sabendo que vai chegar a 80, você vai ver ele chegando a 10, caindo
para 2 de novo. Aí chegando a 20, caindo para 4. Vai ser uma oscilação tão grande. Por quê? Porque a porta é pequena. Né? Todo mundo entrou no prédio. O prédio está em chamas. A porta de saída é pequena. Né? A saída de emergência tem uma porta muito pequena. Então, quanto mais gente tentando sair, pior fica. Tá? Porque a liquidez ela é limitada. Então, esses fatores são algumas coisas que precisa ser analisado em todos os investimentos. Ok? Então, ó, se você quer aprender isso, né, no meu curso Fundamentos de Análise Técnica eu falo sobre ferramentas técnicas. No meu curso que eu estou falando agora sobre gestão de carteira, né, eu também estou falando sobre essas questões. Então, assim, nós diminuímos o valor das assinaturas. Grafistas Pro por R$ 29,90 e Grafistas Master por R$ 49,90. Quem antes assinava Grafistas Pro por R$ 49,90, automaticamente foi migrado para o Grafistas Master, tá? Porque antes era R$ 49,90 o Grafistas Pro, né? Aí a pessoa pode perguntar assim, mas eu assinei, e agora está R$ 29,90. Não, você assinou, mas você recebeu um update. Você está no Grafistas Master. E você tem acesso ao treinamento gestor de carteira, tá? Que é esse treinamento que eu estou dando junto com a mentoria, tá? Então é isso, tá? Grafistas.com.br, nosso site. Fica aí a nossa indicação. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Um abraço a todos e, se Deus quiser, até amanhã.